Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai depender da hora que você assistir esse vídeo. A intenção de fazer esse vídeo foi compartilhar com vocês algo que Deus me deu. Muitas pessoas têm referências em relação a visões, ações, a palavra de Deus já declarava que isso iria ocorrer nos últimos dias. E comigo não foi diferente. Deus tem me mostrado algumas coisas através de sonhos, através de revelações, e realmente marcou minha vida, marcou minha história. E relutei muito em fazer esse vídeo. Na verdade eu não estava com o objetivo de fazer, mas há mais ou menos uma semana atrás Deus falou muito forte comigo, com o objetivo de compartilhar a experiência que Ele me deu, né? Então o que eu vou compartilhar com você é algo muito particular mesmo, é uma coisa minha. Então, na verdade, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Eu quero que você fique atento a essas palavras. Eu vou compartilhar esse vídeo com pessoas que não têm a mesma crença que eu tenho, amigos meus, pessoas que não compartilham da mesma fé e nem por isso deixam de ser meus amigos, né? São pessoas que têm meu respeito, têm meu carinho. E como é uma crença, é algo pessoal, o objetivo do vídeo é fazer com que você que não crê, pelo menos se lembre desse vídeo quando o fenômeno que eu vou citar daqui a pouco ocorrer. E está para ocorrer, a qualquer momento pode ocorrer. E eu vou falar de um tema que está em voga nos nossos dias hoje, que é o arrebatamento. Então, para você que não está muito familiarizado com o termo, que de repente não tem alguns estudos da Bíblia, ou então já até ouviu falar, eu quero que você pelo menos ouça, né, alguns minutos do seu tempo, do seu dia. Depois você vai voltar para a sua rotina, né, eu vou voltar para a minha rotina, mas pelo menos durante esses minutos eu queria compartilhar e deixar algo com você, com essa experiência que eu tive. Bom, em dezembro eu tive esse sonho. Eu estava em outro local, não estava em Brasília, e Deus me trouxe uma visão muito tremenda de um sonho que eu tive que realmente me impactou. E no sonho aconteceu da seguinte forma: eu estava num local, eu lembro que eu estava ao ar livre nesse ambiente, nesse local, e eu observei, né, no céu um clarão muito grande. Primeiro, antes do clarão, eu vi um som, uma coisa muito estrondosa, né, que irradiava por todo o céu, né? E após esse som, eu vi como se o céu se rasgasse, literalmente como ele se rasgasse, e surgia um ser. Eu vi uma pessoa. Depois eu entendi que aquela pessoa no sonho era o próprio Jesus. E ele em forma de luz mesmo, era o formato de um corpo mesmo. E milhões, não sei, milhões de pessoas mesmo, literalmente sendo arrebatadas, sendo tomadas, né, sendo levadas aos céus de encontro, indo para esse mesmo ponto. E no sonho, eu já tive uma revelação em um sonho anos atrás a respeito do arrebatamento, e para o meu desespero, na primeira vez que eu sonhei isso, eu ficava na terra, né? Eu via as pessoas se dirigindo aos céus, mas eu ficava na terra. Então isso na prática acabou sendo um desespero para mim. E, né, nesse segundo sonho, nessa segunda visão, também para minha alegria, né, eu tive uma mistura de sentimentos no momento em que eu estava sendo arrebatado mesmo. Então nessa segunda visão Deus começou a me levar, né? Eu estava saindo aqui desse mundo físico, né, sendo elevado aos céus. E foi uma mistura de sentimento, algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi uma coisa que é uma mistura de alegria, também de surpresa, apesar da gente estar esperando por isso, né? A gente procura viver de uma forma em que sejamos esses eleitos, né, no arrebatamento da igreja. Mas o sentimento veio. Então foi também um sentimento de alívio, né? Eu lembro que quando eu estava sendo levado, eu começava a chorar, e um sentimento muito forte no meu coração vinha de que eu não merecia aquilo. Eu não tinha condições eu não tinha feito absolutamente nada para receber aquela dádiva, aquele presente, né, de estar sendo elevado aos céus. E aí quando eu acabei percebendo mais para frente que na verdade é a graça de Deus que está sobre nós, né? Por mais que você procure se abster das coisas que são erradas,
A Bíblia fala de você se santificar para buscar a Deus. Eu creio que por mais que você avance, a gente ainda não está num ponto em que estamos completamente isentos de cometer falhas e erros. Então não é nada do que você faz ou deixa de fazer que de fato vai fazer com que Deus te escolha, mas porque é a graça dele que está sobre nós. Se você não comete falhas em algum ponto, você vai cometer em outro. Às vezes as pessoas têm a visão de que se está com uma determinada prática de vida, de práticas de erros, de falhas constantes, né, de forma alguma vai ser merecedor de herdar a salvação ou os céus. Mas eu percebi que com a mistura desses sentimentos, por mais que eu me esforçasse, eu sabia que ainda tinha falhas e eu não merecia estar sendo levado. Então esse sentimento tomou conta do meu coração, né? E para que você entenda o que aconteceu, no momento em que eu estava me dirigindo para lá, para os céus, uma coisa que eu senti muito forte, que me impactou, a sensação de desprendimento desse corpo físico. Na verdade, a Bíblia fala que nós vamos ser transformados. O corpo em que nós apresentamos como corruptível vai se tornar incorruptível um dia. Então, mas eu tive uma sensação física de desprendimento, algo como se eu estivesse saindo literalmente do meu corpo, né? Mas eu não deixava um corpo físico para trás. Mas a sensação física foi desse impulsionar, né? É uma coisa como se estivesse me sugando mesmo. Eu saía dessa dimensão física e a sensação do que a Bíblia fala do corpo ser transformado. Eu tive essa experiência, senti ela nesse sonho de forma muito clara. Aquele tipo de sonho que você com certeza já teve, algo que pareceu tão real que você até sente, né? Você acorda às vezes sentindo dor ou alguma coisa do tipo, ou alguma outra sensação. E eu tive essa sensação. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu me dirigi para esse ponto. A pessoa de Jesus Cristo, nesse contexto, quando a gente chega ao encontro dele, eu vi o que a palavra também declara de um novo céu e uma nova terra. Apesar da gente ter sido elevado e encontrado com o Senhor nos céus, o encontro foi com Ele no céu mesmo, chegou um determinado ponto da visão em que eu observei na parte de cima dessa terra nossa aqui, uma terra suspensa. É como se fosse um conjunto. Eu lembro que ele era quadrado, ela não era, mas eu lembro que era muito extenso, eu não conseguia enxergar a outra ponta. Então era como se fosse um conjunto de terra, eu não me lembro a altura, eu sei que era muito alto também, era muita terra para baixo, mas não tocava na terra. E eu fui pesquisar sobre isso depois, quando eu acordei desse sonho, eu fui entender, a Bíblia relata em relação à Nova Jerusalém, e a Bíblia fala em medidas de côvados, né? As dimensões da Nova Jerusalém, e é um cubo perfeito, na verdade, tem uma extensão física de comprimento, de largura e de altura, exatamente como eu vi nessa visão, e eu não sabia desse detalhe até o momento que eu fui pesquisar depois, e eu lembrei do que eu tinha visto, e Deus tinha me relatado, me mostrado na verdade o que está por vir. Então eu lembro, depois eu fui pesquisar, fazendo uma conversão, algum amigo aí, teólogo, algum pastor que puder depois esclarecer, para depois confirmar isso, tinha na medida que a Bíblia relata, aproximadamente mais de 2.600 quilômetros de comprimento, 2.600 de largura e 2.600 de altura. Mas eu vi aquela faixa de terra e ela ficava flutuando, ela não tocava nessa terra física aqui. E aí eu creio que vai de encontro ao que João relata, que ele viu um novo céu e uma nova terra. Pelo menos nessa visão, uma coisa muito particular. Eu não tenho, igual eu falei, eu não tenho um respaldo 100% do que a Bíblia relata com todos os detalhes, mas foi algo que Deus me mostrou e uma parte disso eu fui entender melhor. Eu vou ler um texto aqui para exemplificar da visão que eu tive, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-nos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre
com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Bom, é isso que eu quero deixar com você, um consolo. Nessa visão, que foi algo tremendo que eu tive acesso, né? Então foi algo que me marcou muito. Aí eu lembro que eu acordei dessa visão, desse sonho, e fiquei num estado assim que de lá para cá eu não consigo parar de pensar nisso. O mundo está vivendo coisas terríveis que a gente tem visto aí, mais do que suficiente. Não precisa mais de provas para crer que Jesus de fato está para buscar a sua igreja. Meu desejo é que você que está vendo essa mensagem, que pertence a uma igreja, que pertence a uma fé cristã, que crê que essas palavras que eu professo são verdadeiras, que vêm da palavra de Deus, que você se santifique, que você busque a santificação. Não pense que viver uma prática de iniquidades, de falhas constantes, vai ser a garantia de que no final, no último momento ali, Deus pode te resgatar. Ele até pode fazer isso, porque no sonho isso ficou claro para mim, né? Mas que você procure ao máximo se esforçar para viver essa vida que Deus espera. A palavra também fala que sem santificação ninguém pode ver a Deus. E para você que não acredita em nada do que eu estou falando, para que acha que tudo é um conto de fadas, que é uma alegoria, que é tudo fantasia, que é coisa de gente louca, de doida, meu desejo é que quando esse fato ocorrer e de repente você permanecer aqui, você pelo menos se lembre, né, que um dia um doido aí como eu deixou esse testemunho e você assistiu, e lá na frente você vai perceber que se ocorreu esse fenômeno é porque é verdadeiro, né, a palavra de Deus de fato, Jesus como Senhor, como Salvador, e que você vai ter uma segunda chance ainda, né? Meu desejo é que eu não fique, então eu vou me esforçar ao máximo para que eu consiga herdar isso. Mas caso você que não acredita em nada do que a gente está professando aqui fique nessa terra, eu quero te dizer que vai ter uma segunda chance ainda para você. E aí o esforço pela herança da salvação vai ser simplesmente em você permanecer puro e não deixar com que o governo da iniquidade domine a sua vida. Então meu desejo é que você pelo menos se lembre desse vídeo quando ocorrer. Eu não sei se vai levar alguns anos ainda para esse fenômeno ocorrer. Eu não sei se vai ser amanhã. Eu não sei se vai ser daqui a um mês. Eu não sei se vai ser daqui a 10 anos. Pode ser que demore o tempo que for, só Deus sabe. Mas que eu creio que a nossa geração vai ver isso, vai experimentar isso. Isso eu não tenho dúvidas mais. Então, ainda que leve alguns anos para isso ocorrer, isso é fato que vai ocorrer. Ainda que você não acredite. Mas eu quero deixar isso, o objetivo de fazer esse vídeo foi para que você se lembre quando ocorrer isso, desse testemunho, e te dizer que ainda vai ter uma chance para você. Nem tudo vai estar perdido nesse contexto. Amém? Meu desejo é que você seja abençoado e que essa palavra de alguma forma te edifique. Um abraço, fiquem com Deus.